Olá, aqui é a professora Débora e hoje nós veremos um pouquinho sobre conotação e denotação. Esse conteúdo irá ajudar principalmente para a produção de textos, certo? Então vamos começar. Sentido conotativo é a linguagem em que a palavra é utilizada no sentido figurado, subjetivo ou expressivo. Ele depende do contexto em que é empregado, sendo muito utilizado na literatura. Isso porque no meio literário, muitas palavras têm forte carga de sensações e sentimentos. Bem, então, o sentido conotativo é quando eu utilizo uma linguagem mais figurada, ou seja, que demonstra algo imaginário e real, para tentar aproximar da gente as sensações, os sentimentos, certo? Nós encontramos esse tipo de linguagem, esse sentido conotativo, muito em poemas, certo? Em livros da literatura, tá certo? No cordel, entre outros, tá ok? O sentido denotativo. Sentido denotativo é a linguagem em que a palavra é utilizada em seu sentido próprio, literal, original, real e objetivo. Ou seja, eu utilizo as palavras tal qual está ali a definição no dicionário, certo? Para o sentido real, tá? Então, uma breve diferenciação. Sentido conotativo, irreal, imaginário, quando eu quero usar palavras no sentido imaginário para demonstrar sentimentos e sensações. Já no sentido denotativo, eu utilizo palavras que mostram a realidade, certo? Normalmente usada em notícias, em definições, certo? Textos dissertativos, argumentativos, certo? Ok? Vamos ver aqui alguns exemplos. Aquele homem é um cachorro. Nesse caso aqui, a palavra cachorro está na linguagem conotativa, ou seja, no sentido figurado, certo? No exemplo 2, o cachorro da vizinha fugiu essa manhã. Linguagem denotativa, sentido próprio, real, certo? A palavra cachorro está no sentido dela mesma, que é cachorro, certo? Nesse exemplo, podemos notar que a palavra cachorro é utilizada em dois sentidos diferentes: conotativo, no primeiro exemplo, e denotativo, no segundo. Na primeira frase, o termo refere-se ao caráter do homem, cachorro, numa linguagem conotativa que indica que o homem é mulherengo ou infiel, certo? Quando as pessoas querem demonstrar que um homem é infiel, eles utilizam a palavra cachorro para poder explicar isso, certo? Aquele homem é um cachorro, ou seja, quer dizer que ele é infiel, mulherengo, certo? Ok? Já na segunda frase, o termo está empregado de forma denotativa, ou seja, o sentido real e original da palavra cachorro, que é o animal mesmo, certo? O cachorro da vizinha fugiu essa manhã, ou seja, está dizendo que o cachorro mesmo, o animal próprio, real, fugiu, certo? Então, com esses dois exemplos, a gente percebe que há essa diferença de sentidos quando eu coloco a palavra cachorro na linguagem conotativa e quando eu coloco a palavra cachorro na linguagem denotativa, certo? Então, o sentido denotativo, muitas vezes caracterizado como sentido do dicionário, ou seja, a primeira acepção da palavra.
Contudo, depois da acepção denotativa, há uma abreviação, normalmente entre parênteses, que indica o sentido figurado da palavra, ou seja, o sentido conotativo. Então, quando a gente vai pesquisar no dicionário, a gente tem essa possibilidade, certo, de encontrar os dois sentidos, tá? Tanto denotativo, que é o sentido real, e o sentido denotativo, que é o sentido imaginário, certo? Tem um exemplo aí, ó. Segundo o dicionário online de português, tá aí esse site, a palavra cachorro significa. Aí tem significado de cachorro. Cão novo, cria da loba, da leoa e de outros animais parecidos com o cão. Aí brasileiro, né? Qualquer cão. Construção, peça saliente de madeira ou peça para sustentação de cimalha ou sacada ou modilhão. Então, aí tem escola de navio e estaleiro. Então, tem esses três significados no sentido denotativo, no sentido real para cachorro, certo? E embaixo tem assim, ó, FIG, né? A sigla POP, ou seja, figura popular, né? Ou seja, a linguagem do sentido conotativo, imaginário. Aí que quer dizer homem desaforado, de mau caráter ou mau gênio, indivíduo desprezível, canalha, certo? Então, coloca o sentido real, denotativo, e o sentido imaginário, que essa é imagem figurada popular, certo? Então, gente, basicamente é isso, a diferença entre os dois. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Obrigada a todos.